Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó, traída pelo milionário e pelo padre. Em um bairro tranquilo, onde os segredos sussurravam entre as ruas de paralelepípedos, Lúcia, uma mulher de 85 anos, estava prestes a transformar sua vida. O sol da manhã entrava pela janela da sua confeitaria, mas as memórias que ali habitavam eram de uma escuridão que há muito a assombrava. Manuel, seu marido, tão respeitado na comunidade, havia sido desmascarado. Ele tinha um caso escandaloso com o padre Vicente, um homem cuja santidade era apenas uma máscara. O coração de Lúcia, como um cristal quebrado, se despedaçou naquele dia fatídico de 1962. Ela se lembrava de cada palavra, cada olhar cúmplice. A traição a deixara doente de dor, encolhida em casa, cercada por fantasmas de um passado que parecia tão bonito. O bairro a olhava com pena. Os vizinhos murmuravam atrás das cortinas. Mas em meio ao desespero, uma lembrança verdejante surgiu. Sua mãe, sempre forte, havia ensinado a Lúcia que mesmo nas terras mais secas, flores podem brotar. Armada com uma câmera, Lúcia começou a registrar tudo. A traição tornara-se sua muse. Cada foto era uma peça de um quebra-cabeça de dor e vingança. O que antes era sofrimento, agora era arte. Mas ela não parou por aí. Decidiu abrir uma confeitaria, um lugar onde o doce encontraria a amargura, onde as mulheres como ela encontrariam um refúgio. As receitas que criava eram carregadas de mensagens. Em cada bolo uma nova esperança, em cada torta a promessa de um renascimento. Doces de Justiça era o nome que Lúcia deu ao seu empreendimento. A confeitaria rapidamente tornara-se um ponto de encontro para mulheres que buscavam consolo. Ali partilhavam suas histórias e desafios. E Lúcia, no meio da farinha e de açúcar, sentia que sua força renascia a cada dia. Mas algo sombrio se aproximava. Um cliente apareceu, misterioso e observador. Ele fazia perguntas que lhe davam calafrios. Lúcia não sabia se guardava segredos ou se realmente estava ali para provar seus bolos. O homem parecia conhecer mais do que deveria. O coração dela disparava. Ao mesmo tempo em que sua confeitaria prosperava, suas ansiedades cresciam. Foi então que uma visita inesperada mudou tudo. Uma antiga amiga de sua mãe, com um olhar cansado, entrou na loja. Ela trouxe à tona segredos do passado que Lúcia pensara ter enterrado para sempre. A primeira vez que essa mulher falou foi como se um eco do passado tivesse rompido o silêncio da confeitaria. Lúcia sentiu o mundo desabar novamente. O que fazer agora? Em quem confiar? O peso da desconfiança começava a se acumular à sua dor. E enquanto olhava pela janela da confeitaria, um futuro nebuloso se delineava. O vento soprava e Lúcia sabia que escolhas difíceis estavam à frente. O mistério de sua vida, assim como a massa de seus bolos, ainda precisava ser amassado. O eco de um passado sombrio, entretanto, estava se aproximando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O eco do passado ainda reverberava nas paredes da confeitaria. E Lúcia sentia o peso das memórias quase lhe sufocando. Mas ela não se deixaria abater. Olhou pela janela, tentando encontrar forças nas árvores que balançavam ao vento. Era um dia ensolarado, mas sua alma sentia-se carregada de nuvens. A entrada da loja se abriu e o tilintar da campainha a despertou de seus pensamentos. Era o homem misterioso. Hoje, ele trazia uma expressão mais intensa, quase ansiosa. Você precisa me ouvir, Lúcia, disse ele, enquanto os olhares das clientes se voltavam para ele, intrigadas. Um frio percorreu a coluna de Lúcia. O que aquele homem sabia? O que ele queria? Venho aqui há dias e sei mais sobre você do que imagina. Ele respirou fundo, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Manuel não é quem você pensa que é. O coração de Lúcia parou por um momento. O nome do marido dela, dito assim, parecia um veneno. O que você quer dizer? A voz dela, embora firme, tremia. O padre Vicente. Ele não só está envolvido com Manuel, mas eles planejaram algo muito maior. O seu coração partido é apenas a ponta do iceberg. Os murmúrios cresceram à sua volta. O olhar aturdido das clientes a fez sentir o mundo girar. Ela queria gritar, afastar aquela verdade insuportável, mas ele continuou imperturbável. A confeitaria, os bolos, tudo isso é parte do plano deles. Lúcia, você está em perigo. Naquele instante, o ar ficou pesado, como se a atmosfera carregasse segredos antigos. O que você está dizendo? Ela mal conseguia processar as palavras. Manuel, um traidor, não apenas em suas relações pessoais, mas em algo muito mais profundo. Existem interesses que vão além de uma simples traição. Eles estão manipulando toda a comunidade. E você se tornou o alvo, afirmou, a voz dele ecoando pelas paredes. Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. Todas aquelas memórias de amor e confiança agora se misturavam com a possibilidade de uma vilania que ela nunca imaginou. Mirou para o homem, buscando um resquício de verdade em seus olhos. Por que você está me ajudando? Quem é você? Sou alguém que perdeu tudo por causa deles. Ele respondeu com a voz embargada. E não quero que você também perca. Você é mais forte do que pensa. Nesse momento, a porta da confeitaria se escancarou. Uma figura altiva entrou. E as conversas se silenciaram. Era o padre Vicente. Seu olhar atravessou a sala. E Lúcia sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O homem misterioso a puxou para trás, escondendo-a na sombra da cozinha. Você não pode estar aqui! Gritou uma das clientes, segurando um bolo nas mãos como se fosse um escudo. Eu sou parte desta comunidade. E vou garantir que a verdade venha à tona, anunciou Vicente, a voz firme. Mas a tensão no ar era palpável. Lúcia não sabia se corria, se escondia ou se confrontava. O momento a paralisou. Seu coração tinha se transformado em um tambor em descompasso. Então, o homem ao seu lado a puxou mais para perto. A única maneira de acabar com isso é expô-lo. Precisamos de provas. Ele sussurrou apressadamente. Lúcia olhou para Vicente, seu marido, e se lembrou dos momentos felizes que teve.
Mas agora tudo isso parecia um grande palco de ilusões. O que ela realmente sabia sobre eles? E o mais importante, o que estava prestes a perder? Com as emoções à flor da pele, Lúcia percebeu que o seu mundo estava prestes a mudar novamente. E a decisão dela talvez fosse a última chance para reverter os desígnios daquele jogo traiçoeiro. O que ela realmente sabia sobre eles? E o mais importante, o que estava prestes a perder? Lúcia sentia que o tempo se movia devagar. O padre Vicente, de pé, dominava a sala com seu olhar imponente. A tensão era palpável. Ela mal pôde processar as palavras do homem misterioso ao seu lado. Afinal, o que ele sabia? Vicente caminhou em direção ao balcão, seu tom solene. Os rumores sobre a sua confeitaria não são apenas fofocas, Lúcia. Você precisa entender suas consequências. A voz dele era como um trovão. E o silêncio na loja era ensurdecedor. As clientes trocavam olhares assustados, a inquietação reinava. Por que você diz isso? A pergunta escapuliu da boca de Lúcia, quase como um grito. Vicente encarou com frieza, e ela sentiu o olhar do homem ao seu lado se intensificar. Porque a verdade sempre vem à tona, e talvez você esteja mais envolvida do que imagina. Lúcia queria desmoronar ali mesmo. As memórias de um amor que havia acreditado verdadeiro a sufocavam. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão de luz ofuscou a visão na loja. O som ensurdecedor de um vidro se quebrando ecoou, e tudo aconteceu muito rápido. Um grupo de homens armados entrou, gritando ordens, e o caos se instalou. Lúcia sentiu seu coração acelerar. O terror estava na sua porta. Isso é um assalto! Um deles gritou, enquanto o outro separava os clientes com a força das mãos. E no meio de tudo isso, Lúcia viu o homem misterioso a seu lado se mover rapidamente. Ele empurrou um dos assaltantes, tentando protegê-la, mas foi derrubado no chão como uma folha ao vento. O padre Vicente, antes imponente, agora estava pálido. Ele recuou, como se temesse. É tudo uma armadilha, sussurrou. As palavras dele reverberaram nas paredes, enquanto Lúcia começava a entender a profundidade do que estava acontecendo. Lúcia, você tem que sair daqui! Ele gritou. O caos se espalhou. Lúcia cercou a cozinha, procurando uma saída. O homem misterioso estava no chão, segurando a barriga, mas seus olhos a fitavam com urgência. Havia algo além da dor em seu olhar, uma determinação feroz. Vá, Lúcia, não olhe para trás. Ele estava indo contra a maré, como um herói em um filme, e naquele instante, tudo fez sentido. O que Vicente falou não era apenas para afastá-la do perigo. Era uma tentativa desesperada de proteger o que realmente importava. Mas o mais chocante foi quando ela presenciou algo que a fez parar. Vicente estava ali, com um telefone na mão, e Lúcia reconheceu o número que ele digitava. Era da polícia. Ele não estava apenas ali para amedrontá-la. Vicente estava esperando esse momento. Você não pode me entregar, Vicente! Lúcia gritou, horrorizada. O padre olhou para ela, e naquele olhar havia uma mistura de pena e algo mais? Revelação? Para Lúcia, tudo parecia estar se desmoronando em um só instante. Quando as sirenes começaram a uivar, um sorriso irônico se formou nos lábios do padre. Você realmente não sabia de nada, Lúcia. Ele murmurou, quase com compaixão, enquanto
A confusão se instalava em sua mente. E como se a trama se desenrolasse, Lúcia percebeu que estava no centro de um jogo muito mais sinistro. Lúcia! O homem misterioso gritou. A verdade pode te salvar. Lute! Mas antes que ela pudesse se mover, Vicente a puxou para perto, sussurrando. A vida que você conhece está prestes a mudar para sempre. E com isso, tudo ficou em silêncio. O que mais estava oculto sob um manto de traições e segredos? Lúcia sentiu que mergulhava em um abismo onde cada escolha poderia ser a última. O que ela realmente estava disposta a perder para descobrir a verdade? A resposta pairou no ar, esperando para ser desvendada enquanto o mundo girava em torno dela de forma avassaladora. Tensão pesava no ar como uma tempestade prestes a se romper. O olhar de Lúcia fixava-se em Vicente e, através da confusão, sentiu um frio na espinha. As sirenes se aproximavam, mas ela não conseguia pensar. O homem ao seu lado estava se levantando, apesar da dor. Ele tinha um plano, ela sabia. Mas o quê? De repente, um som estrondoso cortou a sala. O vidro da vitrine se estilhaçou em milhares de fragmentos. E um truque de luz ofuscou os olhos de Lúcia. Todos gritaram. O pânico se espalhou como fogo em campo seco. Ela mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O homem misterioso se atirou, empurrando um assaltante que se aproximava. Mas em um movimento brutal, o criminoso o derrubou novamente. Saia da minha frente, sua velha! O outro gritou, e no turbilhão, o foco da atenção se dividiu. Vicente, com a expressão de quem havia visto um fantasma, começou a recuar, como se algo muito maior estivesse prestes a se revelar. A cidade fora invadida por não apenas um grupo de assaltantes, mas uma rede organizada, um esquema que ia muito além da simples ladruagem. E antes que Lúcia pudesse processar, o assaltante que a dominava retirou uma máscara. Aquela cara não era desconhecida. Era Jorge, um amigo de infância, que sempre teve um olhar ambicioso, mas que nunca esperou ver naquele papel. Lúcia, você nunca soube, não é? Ele sorriu, mas era um sorriso de quem sabia algo que a destruiu. O coração de Lúcia parou. Jorge, o que você está fazendo? A confusão misturou-se com um terror irracional. Os puxões da realidade começaram a se desfazer. Ele estava ligado ao padre, ao seu marido? Algo a dizia que a trama era muito mais profunda. Eu não posso permitir que você impeça o nosso plano. Ele gritou, avançando. Você é a peça-chave, Lúcia. Sempre foi. Suas palavras a atingiram como um soco. O que ele queria dizer com isso? Uma confusão de sentimentos tomou conta dela, enquanto o resto da loja permanecia em um estado de penumbra, os gritos ressoando enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Isso não era apenas um assalto, era uma traição direta, uma revelação que ela nunca vira chegar. O homem que estava ali para ajudá-la era apenas uma tentativa desesperada de um plano maior que ela não compreendia. Com o olhar aturdido, Lúcia se viu no meio de um labirinto de traições. Você realmente não se lembra? Eu estava lá, Lúcia, durante todos aqueles anos, observando, esperando. Esse plano é a sua redenção. Jorge urrou, e ao seu lado havia um silêncio que parecia ela mesma estivesse aguardando uma resposta que não viria. As palavras dele eram como facas, cortando a confiança que ela tinha em tudo. Redenção? Lúcia repetiu, sua voz falhando. Por que você faria isso?
Com cada palavra, sua mente tentava conectar as peças que pareciam escapar. O homem misterioso, agora caído no chão, com uma expressão de dor, a olhou com uma mistura de compaixão e desespero, como alguém que sabia que o futuro já estava decidido. Então, Vicente entrou na conversa, novamente com aquele tom arrasador. Lúcia, tudo é uma farsa. Jorge está usando você para obter poder e eu sou apenas um peão nesse jogo. A sala pareceu girar. Quem era Vicente realmente? O que era real? Saia, Vicente! Lúcia gritou, mas a urgência não refletia apenas o desejo de proteger a si mesma. Havia algo em sua voz que pedia ao padre para se revelar. Qual o seu papel nisso tudo? No giro da confusão, ela percebeu que ali, entre os gritos e os golpes, estava a chave para resolver suas próprias dores. O que mais estava escondido sob as camadas daquela história? O que mais ela não sabia sobre sua família, sobre sua vida? Todo o seu mundo estava se desmanchando em um só instante. Estão chegando! Um dos assaltantes gritou. A pressão aumentava e Lúcia sentiu o desespero se misturar à raiva. Em uma fração de segundo, as sirenes tornaram-se mais intensas. O caos estava prestes a explodir. O que afinal realmente estava em jogo? A pergunta pairava no ar, enquanto as sombras do passado a cercavam, e a resposta poderia mudar tudo. O tom da escrita pesava como um peso no peito de Lúcia. As sirenes se aproximavam. Ela olhava para Jorge, seu amigo de infância, um misto de incredulidade e dor. O que ele acabara de dizer soava como um eco distante. Eu sou a peça-chave? Do que você está falando? Jorge aproximou-se, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Sempre foi você, seu marido Vicente. Tudo isso é parte de algo muito maior. Lúcia sentia que suas pernas vacilavam. O tempo parecia parar. O que significava aquilo? Que plano era esse? Chega de joguinhos, Jorge! Vicente gritou, tentando recuperar o controle. A verdade é que você sempre soube que usar Lúcia à sua mercê era a única opção. A verdade ressoava pela confeitaria como um clarim ensurdecedor. Um panorama de traições era desenhado bem diante dela. O homem misterioso, com dificuldade, começou a levantar. Ele encarou Jorge com um olhar sério. Olha, você não pode puxar Lúcia para isso! A vida dela não é um tabuleiro de xadrez! A adrenalina pulsava entre os presentes. Aquela conversa estava elevando a temperatura. Então, como um soco no estômago, tudo mudou. No meio do caos que se instalava, um dos assaltantes, que até então havia permanecido em silêncio, tirou uma máscara. Lúcia sentiu. A respiração faltar ao ver o rosto aparecer. Era Marco, seu filho, que ela acreditava estar longe, construindo uma nova vida. Marco, o que você está fazendo aqui? O choque fez sua voz quase desaparecer. O olhar de Marco não era familiar. Havia uma frieza que a partiu ao meio. Ele tinha mudado, e não apenas na aparência. Desculpe, mãe, mas você não entende. É tudo parte do plano. A rapidez das palavras de Marco fez a cabeça dela girar. Um plano? De novo? O conceito dominava tudo na sua mente. Você precisa confiar em mim. Vicente não é quem você acha que é. Ele está manipulando tudo. Os murmúrios entre os clientes começaram a crescer em volume. As expressões eram facilmente reconhecíveis. Confusão, medo, raiva. Lúcia tremia, tentando juntar as peças. Ouvia as sirenes,
cada vez mais perto. O mundo todo parecia estar desmoronando ao seu redor. Uma tensão palpável se formou. Vicente balançava a cabeça impotente. Você não pode se envolver com eles. Você não sabe o que está fazendo. Mas a verdade estava escapando como o tempo. Jorge, que até então parecia o maligno, agora se tornava uma figura enigmática, enquanto Lúcia olhava para o filho e as palavras dele ecoavam como um tambor na sua mente. Marco, como você pode estar com eles? Um nó se formou na garganta de Lúcia enquanto tentava entender. Naquele momento, muitos sentimentos conflituosos a envolviam. O afeto, a traição, a dor. Havia uma guerra emocional dentro dela. E o que mais doía era ver o filho no centro. De tudo aquilo, Marco olhou para ela. Seus olhos se aqueceram por um instante. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Você estava na linha de frente do amor deles, mãe. Eles precisavam de você. Do que você está falando? Não quero ser parte disso. As palavras saíram antes que pudesse pensar. O caos surgia como um vento forte e incontrolável. E o que parecia certo agora se tornava confuso. As sirenes finalmente chegaram. As luzes vermelhas brilhavam na vitrine da confeitaria. Vamos, Lúcia! Precisamos ir! Gritou Jorge, puxando-a para perto, enquanto Vicente luava para explicar. Eu só queria proteger você. O plano era para você estar a salvo. Um estrondo ressoou e a porta foi arrombada. A polícia entrava, armada e determinada. Todos no chão, mãos para cima. A dinâmica instantânea mudava novamente, como se a vida, em um segundo, pudesse reverter todas as escolhas feitas. E ali estava Lúcia, no centro de tudo. A vida dela se desenrolando enquanto os homens e mulheres em uniforme cercavam a sala. Ela olhou para Marco, em conflito, e também se via cercado. Finalmente as palavras de Vicente ecoaram na mente dela. A vida que você conhece está prestes a mudar para sempre. Nesse instante, algo dentro dela despertou. A verdade que estava escondida nas sombras se tornava uma arma. As escolhas que precisava fazer agora eram mais difíceis do que qualquer receita que já havia criado. Como ela poderia seguir em frente? Com o peso dessas revelações, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. E não havia como voltar atrás. O tom da escrita pesava como um peso no peito de Lúcia. As sirenes se aproximavam. Ela olhava para Jorge, seu amigo de infância, um misto de incredulidade e dor. O que ele acabara de dizer soava como um eco distante. Eu sou a peça-chave? Do que você está falando? Jorge aproximou-se e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Sempre foi você, seu marido Vicente. Tudo isso é parte de algo muito maior. Lúcia sentia que suas pernas vacilavam. O tempo parecia parar. O que significava aquilo? Que plano era esse? Chega de joguinhos! Jorge! Vicente gritou, tentando recuperar o controle. A verdade é que você sempre soube que usar Lúcia à sua mercê era a única opção. A verdade ressoava pela confeitaria como um clarim ensurdecedor. Um panorama de traições era desenhado bem diante dela. O homem misterioso e com dificuldade começou a levantar. Ele encarou Jorge com um olhar sério. Olha, você não pode puxar Lúcia para isso. A vida dela não é um tabuleiro de xadrez. A adrenalina pulsava entre os presentes. Aquela conversa estava elevando a temperatura. Então, como um soco no estômago, tudo mudou. No meio do caos que se instalava,
Um dos assaltantes, que até então havia permanecido em silêncio, tirou uma máscara. Lúcia sentiu a respiração faltar ao ver o rosto aparecer. Era Marco, seu filho, que ela acreditava estar longe, construindo uma nova vida. Marco! O que você está fazendo aqui? O choque fez sua voz quase desaparecer. O olhar de Marco não era familiar. Havia uma frieza que a partiu ao meio. Ele tinha mudado, e nem apenas na aparência. Desculpe, mãe, mas você não entende. É tudo parte do plano. A rapidez das palavras de Marco fez a cabeça dela girar. Um plano? De novo, o conceito dominava tudo na sua mente. Você precisa confiar em mim. Vicente não é quem você acha que é. Ele está manipulando tudo. Os murmúrios entre os clientes começaram a crescer em volume. As expressões eram facilmente reconhecíveis. Confusão, medo, raiva. Lúcia tremia, tentando juntar as peças. Ouvia as sirenes cada vez mais perto. O mundo todo parecia estar desmoronando ao seu redor. Uma tensão palpável se formou. Vicente balançava a cabeça, impotente. Você não pode se envolver com eles. Você não sabe o que está fazendo. Mas a verdade estava escapando como o tempo. Jorge, que até então parecia maligno, agora se tornava uma figura enigmática. Enquanto Lúcia olhava para o filho, e as palavras dele ecoavam como um tambor na sua mente. Marco, como você pode estar com eles? Um nó se formou na garganta de Lúcia enquanto tentava entender. Naquele momento, muitos sentimentos conflituosos a envolviam. O afeto, a traição, a dor. Havia uma guerra emocional dentro dela, e o que mais doía era ver o filho no centro de tudo aquilo. Marco olhou para ela, seus olhos se aqueceram por um instante. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Você estava na linha de frente do amor deles, mãe. Eles precisavam de você! Do que você está falando? Não quero ser parte disso! As palavras saíram antes que pudesse pensar. O caos surgia como um vento forte, incontrolável. E o que parecia certo agora se tornava confuso. As sirenes finalmente chegaram. As luzes vermelhas brilhavam na vitrine da confeitaria. Vamos, Lúcia! Precisamos ir! Gritou Jorge, puxando-a para perto, enquanto Vicente lutava para explicar. Eu só queria proteger você. O plano era para você estar a salvo. Um estrondo ressoou e a porta foi arrombada. A polícia entrava, armada e determinada. Todos no chão, mãos para cima. A dinâmica instantânea mudava novamente. Como se a vida em um segundo pudesse reverter todas as escolhas feitas. E ali estava a Lúcia. No centro de tudo, a vida dela se desenrolando enquanto os homens e mulheres em uniforme cercavam a sala. Ela olhou para Marco, em conflito, e então para Jorge, que também se via cercado. Finalmente, as palavras de Vicente ecoaram na mente dela. A vida que você conhece está prestes a mudar para sempre. Nesse instante, algo dentro dela despertou. A verdade que estava escondida nas sombras se tornava uma arma. As escolhas que precisava fazer agora eram mais difíceis do que qualquer receita que já havia criado. Como ela poderia seguir em frente? Com o peso dessas revelações, a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. E não havia como voltar atrás. A sala se encheu de gritos e confusão. Lúcia sentiu a adrenalina subir. Seu coração batia como um tambor enlouquecido. Nesse momento, um som frio
e, cortante e rapeu, através do caos, o estalo de um tiro. Um disparo ecoou, ressoando pelos muros da confeitaria como uma onda de terror. As pessoas caíram no chão instantaneamente. Lúcia virou-se. O mundo parecia em câmera lenta. O que foi isso? Uma cliente gritou, e a cena virou um pesadelo. Vicente, com o rosto branco como a cal, levou as mãos à cabeça. Não! Não pode ser! Ele não faria isso! Nesse momento, Marcos se lançou na direção de Lúcia. Mãe! A gente precisa sair daqui! Contudo, um segundo disparo cortou o ar, muito perto deles. O homem misterioso agarrou Lúcia, o olhar desesperado. Vamos, agora! Mas Lúcia ficou paralisada, sentindo que algo mais estava prestes a romper. O clima de tensão ficou ainda mais forte. Lúcia! Vicente gritou. A voz dele ressoando como um eco desesperado. Eles estão atrás de você! O que você não sabe é que a verdade sobre a sua família está prestes a vir à tona! Os olhos de Lúcia se arregalaram. A mente entrou em colapso. O que ele estava insinuando? O que mais ela não sabia? Ela olhou para Jorge, que agora parecia mais terroso do que nunca. Você sempre me enganou! Gritou para ele, a dor transbordando. Não! Jorge protestou, quase em lágrimas. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eles têm planos que não envolvem só você, mas todo o bairro. Você precisa saber a verdade. O terceiro tiro cortou o ar, ressoando em seu coração. O homem misterioso segurou a mão de Lúcia com força. O desespero em sua expressão. Precisamos ir, Lúcia. A vida que você conhecia não existe mais. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, o chão sob seus pés começou a desmoronar. O que mais estava em jogo? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente ela era, se tudo em que acreditou estava se despedaçando ao seu redor? Enquanto os ecos da verdade se aproximavam, Lúcia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A sala se encheu de gritos e confusão. Lúcia sentiu a adrenalina subir. Seu coração batia como um tambor enlouquecido. Nesse momento, um som frio e cortante rompeu através do caos. O estalo de um tiro, um disparo ecoou, ressoando pelos muros da confeitaria como uma onda de terror. As pessoas caíram no chão instantaneamente. Lúcia virou-se, o mundo parecia em câmera lenta. O que foi isso? Uma cliente gritou e a cena virou um pesadelo. Vicente, com o rosto branco como a cal, levou as mãos à cabeça. Não, não pode ser! Ele não faria isso! Nesse momento, Marcos se lançou na direção de Lúcia. Mãe, a gente precisa sair daqui! Contudo, um segundo disparo cortou o ar, muito perto deles. O homem misterioso agarrou Lúcia, o olhar desesperado. Vamos! Agora! Mas Lúcia ficou paralisada, sentindo que algo mais estava prestes a romper. O clima de tensão ficou ainda mais forte. Lúcia! Vicente gritou, a voz dele ressoando como um eco desesperado. Eles estão atrás de você! O que você não sabe é que a verdade sobre a sua família está prestes a vir à tona. Os olhos de Lúcia se arregalaram. A mente entrou em colapso. O que ele estava insinuando? O que mais ela não sabia? Ela olhou para Jorge, que agora parecia mais terroso do que nunca. Você sempre me enganou! Gritou para ele, a dor transbordando. Não! Jorge protestou, quase em lágrimas. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eles têm planos que não envolvem só você, mas todo o bairro. Você precisa saber a verdade. O terceiro tiro
cortou o ar, ressoando em seu coração. O homem misterioso segurou a mão de Lúcia com força, o desespero em sua expressão. Precisamos ir, Lúcia. A vida que você conhecia não existe mais. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, o chão soube. Seus pés começou a desmoronar. O que mais estava em jogo? O que mais estava escondido? E acima de tudo, quem realmente ela era, se tudo em que acreditou estava se despedaçando ao seu redor? As sirenes se tornaram o fundo sonoro daquela tempestade. O som ensurdecedor enchia seus ouvidos, enquanto o homem misterioso puxava Lúcia para longe da confusão. Mas quando ela olhou para ele, seu rosto era uma máscara de angústia. E, de repente, Lúcia percebeu algo diferente em seus olhos. Quem é você realmente? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele hesitou, a tensão pairando no ar. Eu sou teu irmão, Lúcia. O que você pensou ser o amor não correspondido foi o que mantive escondido por anos. Eu fui adotado, mas encontrei a verdade. As palavras dele eram como um soco. Lúcia sentiu como se o chão desaparecesse debaixo dela. Não, isso não pode ser verdade. Sua mente lutava para aceitar a revelação. O homem que estivera ao seu lado, lutando por ela, era da própria família. Como? Por que não disse nada antes? Eles não queriam que você soubesse. Vicente e Jorge, todos eles, é uma rede de mentiras. Eles estão fazendo isso por poder. A verdade é muito mais obscura, Lúcia. Sua expressão estava carregada de dor e urgência. Você não sabe que seu marido estava em um plano para tomar a propriedade da confeitaria, já que era a única chance de manter o que restava da família. O choque atravessou Lúcia como um raio. A confeitaria, seu refúgio, tornara-se um alvo de disputas. Mas por quê? Ela olhou para Marco, que ainda estava cercado pelos assaltantes. Ele parecia perdido entre a lealdade ao pai e ao que sua mãe representava. A vida que você vivia sempre foi uma ilusão. O homem continuou, o desespero e a determinação em sua voz misturando-se. Nós precisamos sair. Essa é a única maneira de você descobrir a verdade. E no meio de toda aquela confusão, Vicente começou a rir, um riso desconcertante que cortou o desespero. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Lúcia, você não sabe do que é capaz um homem quando ama. E nem o que estou disposto a fazer por você. No final, você não é nem mesmo quem pensa ser, Lúcia. Jorge gritou, trazendo uma revelação devastadora. A sua verdadeira linhagem está muito mais próxima do que você imagina. Os gritos e os tiros ecoavam em seus ouvidos, enquanto a verdade se desenrolava como um novelo de lã. O que Lúcia mais temia agora se tornava um fato cruel. Tudo que ela acreditou, tudo que projetou na confeitaria, tudo que amou, estava fraturado em 1000 pedaços. E a vida que conhecia, de repente, estava repleta de sombras. Lúcia, com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, olhou para seu suposto irmão. Se você realmente é meu irmão, por que esconder isso? Mas antes que ele pudesse responder, um novo barulho ressoou. A porta da confeitaria foi arrombada novamente, e um novo grupo de homens entrou. O caos se instalou outra vez, e o desespero se transformou em algo ainda mais intenso. A sala, agora um verdadeiro campo de batalha, abrigava segredos que estavam prestes a vir à tona. Você não pode confiar em ninguém, Lúcia.
E nesse momento, a única certeza de Lúcia era que tudo estava prestes a mudar novamente. E que o passado dela, ensopado em mentiras, estava apenas começando a ser revelado. A sala se encheu de gritos e confusão. Lúcia estava paralisada, seu olhar fixo em Marco. A adrenalina pulsava, seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. O que ele disse batia como um tambor. Ele era seu filho, e a revelação sobre ele ser um assaltante a deixava atordoada. Neste momento, um som estridente ecoou, o estalo de um tiro. O ar ficou pesado, a sala parecia congelar. "Não!" gritou Vicente. Mas o caos parecia engolir sua voz. Uma cliente que estava próxima a Lúcia caiu no chão e um grito ecoou: "Socorro!" A comoção foi como uma onda, fazendo todos se moverem. O homem misterioso, que se revelara como seu irmão, puxou Lúcia para mais perto. "Temos que sair daqui agora!" Ela olhou para Marco, a angústia cravada em seu coração. Sim. O que está acontecendo, Marco? A traição cortava mais do que qualquer bala. Os assaltantes começaram a recuar, mas mais homens armados entraram. O ambiente estava carregado de tensão. Vicente, atordoado, tentava recuperar o controle. "Lúcia, não olhe para eles. Confie em mim." Mas como poderia confiar em ninguém? Tudo parecia uma armadilha, uma teia de enganos. Então, algo chocante aconteceu. Um dos novos assaltantes, o que parecia o líder, removeu a máscara. E para a surpresa de todos, era Antônio, o irmão de Manuel, seu falecido marido. Lúcia mal podia acreditar. O desespero tomou conta dela. "Antônio, o que você está fazendo aqui?" Ele sorriu, mas não havia calor nenhum no rosto dele. "A verdade, Lúcia, é que você e a sua confeitaria estão no centro de um grande negócio. Essas receitas são valiosas. E você não faz ideia do que estão planejando. Seu marido, Vicente e Jorge, estão todos envolvidos." As palavras de Antônio foram como facas cravadas em seu peito. O que ele estava insinuando? Tudo parecia um labirinto de mentiras. "Você está mentindo!" Lúcia se lembrou de todo o amor que tivera por Manuel, de como ele a apoiava e a protegia. Mas agora, as sombras do passado se tornavam mais reais do que nunca. "Mentindo? Olha ao seu redor!" Antônio gritou, apontando para a confusão. "Todos eles fazem parte disso. O que você não entende, Lúcia, é que você não é apenas uma doceira. Você é uma chave. Um pedaço essencial do quebra-cabeça que eles tentarão utilizar." Os gritos encheram a sala mais uma vez e Lúcia olhou ao redor. Vicente recuou, seu rosto pálido. "Não, isso não pode estar acontecendo." O desespero dele ficou claro. O homem misterioso, seu irmão, ainda segurava forte a mão dela. "Precisamos ir. É muito maior do que pensávamos." Mas antes que pudesse reagir, Antônio fez um movimento rápido, puxando uma arma e apontando para Lúcia. "Se você não fizer o que eu digo, vai perder. Tudo! A confeitaria, o seu irmão, tudo!" A sala ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. O peso da arma nas mãos de Antônio era uma ameaça direta. O que Lúcia sentiria? Medo, dor, desespero. Era tudo demais. "Você não vai machucar ninguém, Antônio!" gritou um dos assaltantes, mas ele ignorou. Lúcia sentiu um nó na garganta. Como tudo podia mudar tão rápido? O homem que tinha sido parte da sua vida
estava agora transformado em um monstro inexistente nas lembranças doces. Vamos, Lúcia! A escolha é sua. Você pode lutar ou se conformar. Mas saiba que isso vai mudar tudo, disse Antônio, a frieza em sua voz deixando claro que ele estava sério. E enquanto a tensão aumentava, Lúcia sabia que precisaria tomar uma decisão. Um estrondo atrás dela a fez pular. Um dos homens dos assaltantes, chocado com a situação, deixou a arma cair. O barulho reverberou na loja. Isso não acabou, gritou o homem, enquanto tentava se recompor. Lúcia tomou coragem, encarando Antônio, e decidiu que não era hora de se deixar abalar. Naquele momento crítico, a vida dela, seus vínculos e toda sua história estavam em jogo. Tudo o que ela acreditou estava desmoronando ao seu redor. E o que estava em jogo não era apenas sua confeitaria, mas o que ela realmente significava para aqueles que a rodeavam. Enquanto a confusão se desenrolava, Lúcia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela olhou para o seu irmão e, com alguma esperança ainda vibrando dentro dela, soube que precisava ser forte. O que a verdade realmente significava. E quais segredos ela ainda teria que enfrentar? A resposta ainda pairava nas sombras, e o tempo estava se esgotando. A sala se encheu de gritos e confusão. Lúcia estava paralisada, seu olhar fixo em Marco. A adrenalina pulsava. Seu coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. O que ele disse batia como um tambor. E a tensionante revelação de que ele era o assaltante a deixava atordoada. Neste momento, um som estridente ecoou. O estalo de um tiro. O ar ficou pesado. A sala parecia congelar. Não! Gritou Vicente. Mas o caos parecia engolir sua voz. Uma cliente que estava próxima a Lúcia caiu no chão e um grito ecoou. Socorro! A comoção foi como uma onda, fazendo todos se moverem. O homem misterioso, que se revelara como seu irmão, puxou Lúcia para mais perto. Temos que sair daqui agora! Ela olhou para Marco, a angústia cravada em seu coração. Você está com eles? O que está acontecendo, Marco? A traição cortava mais do que qualquer bala. Os assaltantes começaram a recuar, mas mais homens armados entraram. O ambiente estava carregado de tensão. Vicente, atordoado, tentava recuperar o controle. Lúcia, não olhe para eles, confie em mim. Mas como poderia confiar em ninguém? Tudo parecia uma armadilha, uma teia de enganos. Então algo chocante aconteceu. Um dos novos assaltantes, o que parecia o líder, removeu a máscara. E para surpresa de todos, era Antônio, o irmão de Manuel, seu falecido marido. Lúcia mal podia acreditar. O desespero tomou conta dela. Antônio! O quê? Você está fazendo aqui? Ele sorriu, mas não havia calor nenhum no rosto dele. A verdade, Lúcia, é que você e a sua confeitaria estão no centro de um grande negócio. Essas receitas são valiosas e você não faz ideia do que estão planejando. Seu marido, Vicente e Jorge estão todos envolvidos. As palavras de Antônio foram como facas cravadas em seu peito. O que ele estava insinuando? Tudo parecia um labirinto de mentiras. Você está mentindo! Lúcia se lembrou de todo o amor que teve por Manuel, de como ele a apoiava e a protegia. Mas agora, as sombras do passado se tornavam mais reais do que nunca. Mentindo? Olha ao seu redor! Antônio gritou, apontando para a confusão. Todos eles fazem parte disso. O que você não entende, Lúcia, é que você não é apenas uma doceira. Você é uma chave.
Um pedaço essencial do quebra-cabeça que eles tentarão utilizar. Os gritos encheram a sala mais uma vez, e Lúcia olhou ao redor. Vicente recuou, seu rosto pálido. Não, isso não pode estar acontecendo. O desespero dele ficou claro. O homem misterioso, seu irmão, ainda segurava forte a mão dela. Precisamos ir. É muito maior do que pensávamos. Mas antes que pudesse reagir, Antônio fez um movimento rápido, puxando uma arma e apontando para Lúcia. Se você não fizer o que eu digo, vai perder tudo. A confeitaria, o seu irmão, tudo. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. O peso da arma nas mãos de Antônio era uma ameaça direta. O que sentiria? Medo! Dor, desespero, era tudo demais. Você não vai machucar ninguém, Antônio, gritou um dos assaltantes, mas ele ignorou. Lúcia sentiu um nó na garganta. Como tudo podia mudar tão rápido? O homem que tinha sido parte de sua vida estava agora transformado em um monstro inexistente nas lembranças doces. Vamos, Lúcia, a escolha é sua. Você pode lutar ou se conformar. Mas saiba que isso vai mudar tudo, disse Antônio, a frieza em sua voz, deixando claro que ele estava sério. Naquele instante, a porta da confeitaria foi arrombada com um estrondo. Um grupo de policiais entrou, armados e prontos. É a polícia! Todos no chão! Gritaram. Mas a verdadeira reviravolta eclodiu quando as balas começaram a voar. Não era apenas a polícia que estava ali. Lúcia viu Marco se mexer em direção à saída, mas a pressão da arma de Antônio se tornava cada vez mais forte. Ele olhou para Lúcia, seus olhos cheios de dor e necessidade. Mãe, não. Justo quando a confusão parecia atingi-los em cheio, uma explosão irrompeu. A parede explodiu em 1000 pedaços. Fumaça e poeira voando para todos os lados. Lúcia teve um vislumbre de algo que a paralisou. Uma figura encapuzada, corrediças através do caos, com um brilho familiar no olhar. Lúcia, estamos aqui para te salvar. Era Inês, sua antiga amiga, que havia estado ao seu lado em tempos difíceis. Mas por que ela estava lá? As peças começaram a se encaixar em sua mente. Inês não só vinha do passado, mas tinha um papel vital na trama toda. O ruído da explosão fez todos se prostrarem. Os assaltantes se distraíam e Vicente gritou: não deixem que ela fuja! Lúcia não entendeu o que estava acontecendo, mas sentiu que algo luminoso estava prestes a se revelar. Ela se distraiu ao ver Marco agachado, mas a imagem da amiga trouxe uma onda de confiança. Você não vai escapar, Antônio. Sua voz era forte enquanto ela tentava resistir. Um tiro foi disparado. O tempo parecia parar novamente, quando a magra figura encapuzada se jogou na frente de Lúcia. O impacto das balas rasgou o ar, e a cena marcou o coração de todos ali dentro. A vida de cada um pendendo em uma fração de segundo. Com um misto de horrores, Lúcia olhou para a fumaça, tentando entender a extensão do que estava em jogo. Como aquela figura de seu passado se encaixava nas sombras do presente? A respiração tornava-se pesada e o tempo parecia estagnar. Lúcia, a verdade virá à tona! Gritou Inês, enquanto uma briga entre assaltantes e policiais se intensificava. A conexão com seu passado havia se tornado uma parte vital da luta. O que teria acontecido a seguir? A sala parecia um fogo queimando por dentro. Lúcia sentia que estava no olho do furacão. Revelações que não haviam sido bem-vindas estavam chegando,
ao passo que um novo ciclo de vida e dor se desenrolava bem diante dela. E no epicentro daquela tempestade, ela sabia que o que viesse a seguir mudaria tudo. A verdade estava próxima, mas seria capaz de suportar o peso dela? A fumaça ainda pairava no ar quando Lúcia, ofegante, olhou para Inês, sua amiga de tantos anos. O coração dela batia forte, as memórias voltando a atormentar, os momentos bons, os risos, mas nada parecia real agora. Era um tornado emocional. A adrenalina fazia sua cabeça girar, e por um instante tudo parou. Lúcia, precisamos sair! Inês gritou, puxando-a para um canto da confeitaria. As balas ainda ecoavam, e as sirenes da polícia eram um rugido ensurdecedor. Vicente estava paralisado, horror estampado em seu rosto. Ele sabia que tudo estava se desmoronando. Antônio! Lúcia gritou, a voz tremendo de medo e raiva. Você não pode fazer isso! Somos família! Mas as palavras dela pareciam não alcançar o homem que uma vez fora seu cunhado. Ele estava cego pela ambição, pela necessidade de controle e as sombras da traição que haviam emergido naquelas horas terríveis. A família? Você nunca foi parte disso, Lúcia! Antônio disparou, a voz cheia de desdém. Sempre coloquei você acima de todos, mas o que você fez com a confeitaria veio até a mim. Marco, parcialmente escondido, olhou para a mãe, e seu desespero fez o coração dela apertar. Mãe, eu só queria te proteger. Havia lágrimas nos olhos dele, e a confusão em seu rosto cortou Lúcia como uma lâmina. Protegê-la de quê, Marco? De quem você realmente está? Lúcia o despedaçava em palavras, a angústia dela transbordando. Um novo disparo atravessou o ar, e a sala ficou em silêncio novamente. O homem misterioso, seu irmão, estava a um passo, a dor em seus olhos refletindo a de Lúcia. Você precisa decidir, Lúcia! Não posso fazer isso sozinho! Os gritos da multidão ao redor pareciam distantes, enquanto Lúcia enfrentava Antônio. Um embate de almas, um duelo de esperanças e medos. Ela percebeu que tinha que lutar por sua verdade, pela sua vida, pelo que representava. Eu não sou uma peça em seu tabuleiro, Antônio! Gritou, a raiva dando a ela um ímpeto novo. Então o estrondo abalou a sala. Inês, com coragem, avançou contra Antônio. Não se atreva a machucar Lúcia! Essa confeitaria é mais do que você pode imaginar. O silêncio foi quebrado por uma onda de gritos. O caos se instalava e a polícia já havia cercado o local. Saia com as mãos para cima. Era a ordem que ecoava enquanto a situação se intensificava. Por um segundo, a realidade parece suspensa. Lúcia olhou para Marco, ainda perdido em meio aos assaltantes e a polícia. Havia algo de familiar na tensão do momento, um eco de suas lutas internas, a batalha que sempre travou dentro de si. Eu sou mais do que essa confeitaria, Marco. Sou eu mesma e sempre serei. Finalmente, como a última peça de um quebra-cabeça, a verdade se impôs. O que estava escondido precisava vir à tona. Lúcia encarou Antônio e disse: não importa o que você fizer, a verdade é minha e não há nada que você possa fazer para me tirar isso. E com isso, as portas da confeitaria se abriram, os policiais entraram e o desfecho daquela história começou. Lúcia colocou uma mão na barriga, sentindo a força que a havia guiado por tanto tempo. Era um momento de renascimento. A dor e a traição, embora reais, não poderiam quebrá-la. Quando a poeira assentou e as ameaças se dissiparam, Lúcia saiu do local com um novo propósito em suas veias.
Ao lado de Inês, Marco e seu irmão, a sutileza da dor permaneceu, mas uma luz no fim do túnel também começou a brilhar. Face a face com a verdade, ela sabia que sua jornada havia apenas começado. Um novo capítulo estava prestes a se abrir. E o que pensou que era o fim, de fato, era apenas o início. Enquanto os débitos emocionais ainda pesavam no coração, Lúcia também conhecia a urgência da vida. E ao olhar para os amigos ao seu lado, enquanto deixavam a confeitaria para trás, ela percebeu que, assim como os bolos que fazia, cada um deles tinha os ingredientes para um futuro. E agora, elas foram em busca de novas receitas de vida. Ei! Antes de você seguir, não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que temos para você. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso algoritmo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós. Vamos interagir e fazer parte dessa história juntos.